Quando eu era meninota, o meu pai, Rafael Chaparro, ele viu redações minhas e ele achou que eu tinha muito jeito para escrever. Na época, inclusive, era muito boa aluna de matemática, mas ele começou a ver que eu era boa em redação. E ele começou a incentivar. Ele disse, se você dá para escrever. E aí apareceu, eu sou nascida na cidade de São Paulo, apareceu lá um concurso de contos infantis. Aí ele falou assim, olha, apareceu um concurso, por que você não se inscreve? Eu me inscrevi como menina, sem me importar, e ganhei o primeiro lugar. Aí depois, quando eu tinha 17 anos, ele continuou me incentivando. Eu escrevi, inclusive, 3 anos a página da mulher no Jornal de São Paulo. E periodicamente eu escrevia, era minha, uma página inteira, página da mulher. E aí depois, quando eu tinha 17 anos, eu fiz porque o primeiro foi pela TV Record, o outro foi pelo Diário de São Paulo, um jornal da época. E eu também ganhei o primeiro lugar. Mas depois eu era jovem, sabe, a gente queria passear, namorar, eu quis entrar na faculdade, eu fiz faculdade de Direito na USP, e lá a gente começa a se incentivar e se entusiasmar com as coisas, e abandonei um pouco a literatura. Lá eu conheci meu marido, eu casei, tive 2 filhos, trabalhei fora, trabalhei no serviço público, já formada como advogada, e aí eu vim para Brasília por causa do meu marido. E aqui fiquei, por sinal, hoje está fazendo 35 anos que eu fui para o Lago Norte, que eu amo o Lago Norte, acho o melhor lugar do mundo para se viver. Então, e aí eu fiquei. Então, nesse negócio de criar filho, de ter que trabalhar, e eu parei com a literatura. De vez em quando eu escrevi nas férias um conto ou outro. Quando eu me aposentei, eu fiquei uns tempos que eu me dediquei muito à igreja, mas depois eu comecei a ter vontade e voltei à literatura. E escrevi o Duzinda. E eu, para reiniciar, eu quis escrever a história da Duzinda, porque quando eu saí de São Paulo em 1980, que a história se passou na cidade de São Paulo, lá no meu bairro do Tatuapé. E essa história tinha acontecido na década de 30. E as pessoas que a conheceram ainda lembravam da história da Duzinda. Eu falei assim, não, isso é uma história forte, né? E eu comecei a escrever. Além de tudo, é violência psicológica contra a mulher. E eu publiquei na editora Tesauros, e incentivado pelo João Carlos Taveira e pelo Vitor Alegria, eu também me inscrevi no FAC e tive a felicidade, a graça de Deus, de também ser contemplada. Fui contemplada novamente depois no FAC. Essa primeira me abriu as portas da mídia e foi muito bom para a minha carreira literária. Inclusive, começou a me incentivar, que eu falei assim, aquilo não é uma coisa de criança, né? Acho que não, você sabe que tudo o que é feito aqui em Brasília é muito difícil, né? Mas a gente tem que lutar, né? E por mais que as pessoas como o Linhares e o Vitor e o Tagore, que agora eu estou na editora do Tagore, incentivam aqui para Brasília, é muito difícil, é tudo muito difícil. E eu comecei. E aí eu comecei a escrever. E esse meu livro do Zinda já está na 6ª edição. Eu tenho tradução dele no inglês e no espanhol, e as traduções estão em 3ª edição. E ele tem audiolivro, ele tem e-book também. E assim eu fui. Esse é o do Zinda, né? Esse é o audiolivro, e esses 2 são a tradução deles em inglês e em espanhol. Depois eu fui e fiz o Ministério do Absurdo. Posteriormente eu fiz o Pesadelos e Contos, que é este livro aqui. E ele tem também em audiolivro. E
ele também tem, eu não trouxe, mas ele tem tradução em inglês e espanhol. Estão ainda na primeira edição, o Pesadelo já está na segunda edição, já indo para a terceira, e assim é. Assim eu fui fazendo a minha carreira e ganhei muitos prêmios, com a graça de Deus. FAC eu consegui ganhar 3 vezes. Eu ganhei prêmio nacional no governo da Dilma Rousseff e fui para a Feira de Guadalajara e depois ganhei um prêmio nacional, o mesmo tipo de prêmio nacional, no governo Temer, né, e fui para a Feira de Bogotá, para não dizer que houve ideologia, eu ganhei no governo da Dilma e no governo da Temer, no governo do presidente Temer. E depois, posteriormente, o Ministério da Mulher também me deu uma premiação nacional. E tenho ganho do Ministério da Cultura, eu tenho ganho assim, muitas honrarias e muitos prêmios. E, graças a Deus, de vez em quando a mídia me prestigia. E assim vai. Olha, eu já tive em 7 feiras internacionais. E eu tive... A primeira foi em Buenos Aires, a segunda foi em Miami, a terceira foi em Nova York, a quarta também foi em Nova York, a terceira eu fui com uma delegação chefiada pelo Tagore. E o Marcos Linhares fazia parte também dessa delegação. E foi muito bom aquela viagem, aquela feira, todas feiras internacionais. Depois eu fui para Guadalajara, como eu já citei anteriormente, porque eu ganhei o prêmio. Depois eu tive em Bogotá e depois eu tive em Frankfurt, na Alemanha, que foi muito boa também essa feira. Aliás, todas elas foram. Foi muito bom. Você sabe, a participação do Brasil, a literatura brasileira ainda não tem um nome expressivo mundialmente, né? Mas a gente tem que dar os primeiros passos, né? Ninguém sai andando se não dá o primeiro passo. Então a gente vai dando, mas dentro dessa expectativa que a gente tem que ir com essa expectativa, eu acho muito bom, sabe? Eu acho muito bom a participação da gente, que há uma reciprocidade deles. Aí, aos poucos, eles vão se acostumando com a nossa literatura. Agora, participar da feira de Recife, que vai ser a primeira presencial de livro no Brasil, primeiro, porque é a primeira presencial, né? Porque a gente não está doido para essa pandemia ir embora. E depois, porque é um evento internacional e a gente fica muito feliz de estar acontecendo, né? E a gente espera que seja um sucesso no Brasil e no mundo, né? E que tudo dê certo.